A paz do Senhor a todos. Hoje eu vou estar lendo o livro Anjos e Demônios, a surpreendente realidade do mundo invisível, de Benny Hinn. Capítulo 1. Os surpreendentes seres angelicais de Deus. Hoje, em nossa cultura ocidental, o assunto de anjo não é só popular, como também muito bem aceito. Tenho certeza de que ninguém, em um momento ou outro, já disse a você: tem um anjo da guarda que me protege. Se fizer uma busca no Google, na internet, da palavra anjo, descobrirá mais de 32 milhões de entradas. Há cada vez mais curiosidade sobre o assunto. Embora a maioria das informações não seja bíblica, na realidade, tanto no mundo secular quanto na igreja, há enorme ignorância com a relação à verdadeira natureza e função dos anjos. Estou convencido de que há apenas uma forma de encontrar as verdadeiras respostas. A palavra de Deus, ela é única fonte confiável da verdade espiritual e das informações referente aos anjos e aos exércitos de anjos. Na página da Bíblia há aproximadamente 300 referências a anjos ou anjos. Observe também na Bíblia há mais referência a anjos do que demônios. A palavra anjo deriva da palavra hebraica malach e do termo grego angelos. E esses dois termos significam mensageiros. Os anjos pertencem a uma ordem de seres celestiais superiores aos homens, tanto em poder quanto em inteligência, conforme o salmista escreve. Qual é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroastes de glória e de honra. Salmos 8, 4-5. O fato de que a posição do homem é inferior a todos os anjos é repetida em Hebreus 2:7. Se aceitarmos as Escrituras, temos também de aceitar que os seres angelicais são reais e que ministram a você e a mim, aqueles que hão de herdar a salvação. Além disso, temos de abraçar a verdade de que o reino espiritual, apesar de ser invisível ao olho natural, é tão real quanto ao mundo físico em que vivemos. Os anjos são seres espirituais que existem em um reino espiritual, mas Deus com frequência ordena a eles que venham à terra a fim de realizar sua vontade, trazer uma mensagem e proteger ou libertar o teu povo. Como cristão, um de nossos grandes privilégios é a oportunidade de receber ajuda dos mensageiros especiais de Deus. Encontros transformadores de vida. Na Bíblia, em Gênesis e Apocalipse, encontramos relato de anjos visitando pessoas, intervindo na circunstância da vida dessas pessoas, aconselhando, informando e auxiliando de inúmeras maneiras. A Bíblia registra um grande número de aparições de anjos, especialmente enviados do céu, para ajudar a orientar a vida de homens e mulheres. Por exemplo, foi um anjo que apareceu a Felipe e os
e os instruiu a pegar a estrada para Gaza, a fim de se encontrar com Eunuco e Etíope. Atos 8. Os anjos, além de ministração na terra, trabalham no céu, louvando e adorando o Todo-Poderoso. A maioria das pessoas acham mais fácil imaginar os anjos nas esferas celestiais que aceitar o fato de que também nos visitam e nos ajudam na terra. Entretanto, a história cristã está repleta de relatos maravilhosos de indivíduos que tiveram um encontro com anjos, encontros esses de transformação de vida. Acredito que estamos prestes a entrar a um período de manifestações como jamais visto nessa parte do planeta, neste planeta, né? E cada uma das visitações virá acompanhada de aparição de anjos. Se olharmos em retrospectiva para os dias de Abraão, quando Deus visitou a terra, descobrimos que os anjos estavam sempre presentes nesses momentos e observamos esse fenômeno acontecendo vez após vez. É vital que saibamos que a Bíblia ensina com relação às visitações do mundo espiritual, de forma que possamos ser sábios e discernir se são enviados por Deus ou não. 7 fatos relacionados aos anjos. Este livro vamos nos concentrar nas páginas da Palavra de Deus e desvelar a verdade ocultas referente tanto a anjos quanto a demônios. Entretanto, à medida que fazemos isso, quero lançar o fundamento concernente aos seres angelicais. Há 7 fatos específicos que temos que conhecer. Os anjos foram criados por Deus antes da criação do nosso planeta. Deixe-me chamar sua atenção para uma mensagem importante. As Escrituras, no livro de Jó. Deus pergunta: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto que marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Jó 38, 4 ao 5. A seguir, o Todo-Poderoso continua: sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Jó 38, do 6 ao 7. Versão Almeida, revisada, atualizada. Não pode haver nenhuma outra explicação de que os filhos de Deus, na passagem mencionada, são os anjos. Por quê? Porque isso fala de um tempo antes da criação do nosso mundo. Portanto, eles não poderiam ser seres humanos. Além disso, a palavra de Deus, nesse trecho das Escrituras, é Elohim. Nós, os seres humanos, jamais fomos chamados de filhos de Elohim antes do Filho do Senhor. Como a outra prova que os anjos foram criados pelo Senhor, o salmista escreve: louvem-no todos os seres, todos os seus anjos, ouvem
no todo os seus exércitos celestiais. Louvem na lua, louvem todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus, a água acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou, e ele foram criados. Salmos 148, do 2 ao 5. Os anjos, como parte da criação, são um fato confirmado no Novo Testamento, de acordo com o que Paulo afirma, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1,16. Os anjos não podem ser adorados. Recebemos a seguinte ordem das Escrituras: não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábados. Estas coisas são sombras de que havia de vir a realidade, porém encontra-se em Cristo. Não permita que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos. Os impeçam de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões. A sua mente carnal a torna orgulhosa. Colossenses 2, 16 ao 18. Quando João teve sua grande revelação, fez a seguinte declaração: Cai aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Apocalipse 22, 8. Mas o anjo foi rápido em alertar João: Não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adorem a Deus. Apocalipse 22, 9. Apesar de os anjos terem sido criados por Deus com um propósito específico, não podemos fazer orações a eles, mas só a Deus, o Criador dos céus e da terra. Os anjos são organizados em principados e poderes. Mais tarde, discutiremos as 5 divisões de anjos e as suas funções. Também aprenderemos que há mais de um tipo de exército de anjo, mas lembre-se, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1,16. Em certas ocasiões, eles aparecem e agem como um exército organizado. Os anjos são incontáveis. A Bíblia nos afirma: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade de Deus vivo, chegaram os milhares de anjos em alegre reuniões, em Hebreus 12 ao 22. Nas palavras do profeta Jeremias: como não se pode contar os exércitos dos céus, nem pedir se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas,
que ministram diante de mim. Jeremias 33, do 22 ao 22. Almeida revisada, atualizada. Quando Jesus estava sendo preso no Getsemane, ele disse que poderia pedir ao Pai que ele enviasse mais de 12 legiões de anjos para ajudá-lo. Em Mateus 26, 53, uma legião naquela época se referia a contingentes de tropas que chegavam a cerca de 6.000 soldados. 12 legiões de anjos prestavam a 72.000 anjos. João, a fim de enfatizar esse ponto, diz: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões. Em Apocalipse 5:11, eles louvavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Em Apocalipse 5:12, que o coral magnífico consegue imaginar. Os anjos habitam no céu e ficam continuamente diante de Deus. Apesar de ser verdade que os anjos visitam a terra, eles são residentes permanentes no céu, as Escrituras registram: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. Eu ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. 2 Crônicas 18:16. Eles jamais cansam de louvar o Criador. Nas palavras do Filho de Deus, cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhe digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Mateus 18:10. A maioria dos anjos tem a aparência de homens. Os anjos, desde Abraão, têm aparecido na terra na forma de homens. Em um dia quente, na planície de Maré, Abraão sentou à entrada de sua tenda, ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se o chão. Disse ele: meu Senhor, eu mereço o seu favor. Não passe pelos seus servos sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lave os pés, descanse debaixo dessa árvore. Gênesis 18, do 2 ao 4. Sem sombra de dúvida, esses homens eram anjos enviados por Deus. Mais tarde, na época de José, um anjo apareceu a ele como um soldado. José, quando estava próximo de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Josué 5:13. É Josué, eu li errado lá em cima. O profeta perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? O homem contou a Josué que nem uma coisa nem outra, mas venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Josué imediatamente caiu de joelhos e adorou o anjo.
quando saber que o mensageiro, o meu Senhor, tem para o seu servo? Josué 5:13-14. Anjo pediu-lhe que tirassem os calçados, porque ele estava pisando em solo sagrado. O profeta louvou a Deus e obedeceu ao Senhor. No Novo Testamento, logo depois da ressurreição, o anjo visto pela mulher no sepulcro tinha aparecido aparência de um rapaz. Entrando no sepulcro, viu um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Marcos 16:5. Também encontramos anjos aparecendo como homem no momento em que Jesus ascendeu aos céus para voltar ao Pai. Os apóstolos ficaram com os olhos fixos ao céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. Eles disseram: Galileu, por que você está olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre você foi elevado ao céu voltará da mesma forma como o viram subir, em Atos 1, do 10 ao 11. Esses 2 homens eram mensageiros de Deus, anjos, e tinham aparência de homens normais. Os anjos usam roupas. Como os anjos que acabamos de mencionar estavam vestidos? Estavam vestidos de branco. Em Atos 1:10, encontramos a mesma descrição depois da ressurreição, quando Maria choraram, estava no sepulcro. Enquanto ela chorava por seu filho, abaixou-se, olhou dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado aonde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira, outro aos pés. João 20 ao 12, 20:12. O mundo invisível. As coisas invisíveis do mundo celestial citadas nas Escrituras são tão reais e possíveis de ser entendidas quanto as coisas visíveis vistas na terra hoje. O apóstolo Paulo diz que Jesus é a imagem do Pai, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Colossenses 1:15. E todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, foram criadas por intermédio de Cristo, em Colossenses 1:16. Invisível não quer dizer que não possa ser visto em lugar nenhum. Indica apenas que não é captado por nossa visão, porque estamos confinados neste planeta. Mas o que é invisível para nós é visível em um reino distinto. Entretanto, a linha divisória entre estes reinos é muito tênue. Há um mundo invisível no céu, na terra e debaixo da terra. Tanto você quanto eu, no entanto, só vemos o que nos rodeia. Todavia, isso não quer dizer que está além do nosso mundo presente não seja real. O invisível para nós existe, mas em outro reino, o local habitamos
um corpo de carne, mas existem espíritos no mundo hoje que não conseguimos ver com nossos olhos naturais. Deus criou todas as coisas e sem Ele nada do que existe teria sido feito. João 1:3. Conforme discutiremos mais tarde, nem todos os domínios, principados e poderes mencionados em Colossenses 1 são santos. De acordo com Efésios 6:12, lutamos contra seres malignos, principados e domínios diabólicos. Entretanto, a verdade que quero salientar é que todas as coisas originalmente foram criadas santas e perfeitas. O Todo-Poderoso planejou o mundo visível para nos dar indício do mundo invisível. Não o contrário. O Criador, que é invisível, existia antes de houvesse a terra ou qualquer coisa material. Anjos, Satanás e espíritos demoníacos são anteriores à humanidade. Primeiro veio o espírito e depois o físico. A evidência que não pode ser ignorada. Os seres humanos podem tentar ignorar a existência de Deus, mas a racionalização deles é inútil. O apóstolo Paulo apresenta este poderoso argumento, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus são eternos. A sua natureza divina tem sido visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, da forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 1:20. A glória de Deus e seu poder invisível e eterno são revelados por intermédio do mundo invisível, do mundo visível que ele criou. Portanto, quando admirar a montanha majestosa, flores exóticas, ou observar um homem ou uma mulher caminhando ao longo de uma vereda, desfrutando das obras criadas por Deus, saiba que tudo isso é evidência de um poder que tornou todas as coisas possíveis. Uma força divina que não podemos ver. As Escrituras nos dizem algo notável. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um dos corpos terrestres e outro. 1 Coríntios 15:40. Esse texto fala de um universo enorme, invisível para a humanidade, e celestial, invisível, e o terreno visível. Uma percepção do mundo celestial. À medida que prosseguimos, vamos olhar além do véu e ver o que a Bíblia tem a dizer em relação ao que agora está revelado para nós. Não buscamos o que é inatingível, tão fora de nosso alcance, ao ponto de jamais sermos capazes de tocá-lo, mas apenas buscamos um lugar melhor. É isso que os heróis da fé buscam. Os escritores de Hebreus referem a aqueles que viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e saudaram, reconhecendo que eram estrangeiro e peregrino na terra, em Hebreus 11:13.
O que eles estão buscando? Os que assim falam mostram que estão buscando uma prática. Se estivessem pensando naquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam ele uma prática melhor. Isso é, a prática celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele preparou uma cidade. Hebreus 11, do 14 a 16. Estavam buscando uma prática superior. O invisível reino de Deus, embora não pudesse vê-lo, sabiam que ele estava ali. A Bíblia afirma em Isaías, pois os meus pensamentos são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são meus caminhos. Vou ler de novo. Pois os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, nem os meus caminhos, os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, do 8 ao 9. A Bíblia Sagrada é o único livro escrito que nos fornece uma percepção do mundo celestial e que nos permite dar uma espiada naquilo que fica além deste mundo visível. Há literalmente centenas de textos nas Escrituras que revelam tudo que precisamos saber sobre este mundo invisível. Deixamos com frequência de perceber a verdade porque nos atemos a muitos detalhes, mas tudo sobre o que esses textos falam é tangível, é real. Somos chamados e nos sentar nos lugar celestial. Oro para que, enquanto nos aprofundarmos nas surpreendentes revelações referentemente a anjos e demônios, seu coração, sua alma, sua mente escute as palavras provenientes do céu. Deus está à espera para abrir seu tesouro de conhecimento a você. E quanto aos anjos maus? Se você acha que todos os anjos são bons e obedecem à voz de Deus, deve reconsiderar esse conceito. Sabemos por causa do texto de Isaías 14, 12, 13 ao 13, que os anjos podem fazer a escolha, como Lúcifer o fez, personagem que discutiremos no capítulo 5. O Todo-Poderoso, contudo, sabe quais anjos desobedecem a ele, mas estes terão de pagar alto preço. As Escrituras nos diz que os anjos que não conservam suas posições de autoridade, mas abandonam sua própria morada, ele, o Senhor, os tem guardado em trevas, preso com correntes eternas para o juízo do grande dia. Em Judas 6. Deus, em alguma circunstância, como ao lidar com o Egito durante a época de Moisés, envia anjos maus para fazer seu trabalho, conforme o salmista escreveu. Quando Deus os atingiu com a sua ira ardente
com furor, indignação e hostilidade com muitos anjos destruidores, em Salmos 78, 49, em última instância, não existem esperança para os anjos desobedientes, estão condenados a passar a eternidade no lago de fogo. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os anjos, e os seus anjos, Mateus 25, 41. Você, por ser cristão, não pode ser separado do seu Pai Celestial, e isso não acontece mesmo com a atuação dos anjos maus para o destruir. Você pode afirmar com Paulo: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 a 39. Gosto de que Martinho Lutero, o líder de reforma, disse certa vez: permita que seu santo anjo tenha acusações contra nós, e que o anjo perverso não tenha poder sobre nós. Amém. E foi esse o livro, gente, do capítulo 1. Logo mais estarei gravando o capítulo 2 e vou pôr na playlist. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido, assim como eu estou aprendendo, e que a gente venha cada dia mais aprender juntos, em nome de Jesus. E peço que vocês se inscrevam para estar recebendo os novos vídeos e acompanhando o livro. E Deus abençoe a cada um.